Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos novamente à nossa unidade sobre Brasil colonial. Aqui vamos abordar hoje questões econômicas daquele período da história do Brasil que lança as bases do que é o país hoje em dia, nas suas várias contradições. Nós vamos perceber muitos dos problemas do país têm origem naquele momento e algumas das características ainda continuam, só que obviamente alteradas, como a gente vai ver ao longo deste vídeo. Então, o Brasil colonial, né, as principais características daquele momento, nós vamos ter um perfil agroexportador, ou seja, a economia vai girar em torno da produção e da exportação na relação que o Brasil tinha com Portugal, né, porque a economia colonial estava conectada e dependente da metrópole, ou seja, Portugal, inserida nas redes mercantilistas do comércio. O Brasil era a periferia do mercantilismo, colônia de Portugal, que por si só já era um país periférico dentro do mercantilismo, e o Brasil não podia negociar com nenhuma outra área do mundo, só com Portugal. Então, não podia produzir nada manufaturado e produzia apenas o perfil, no caso da produção de excedente agrícola, né? Especialmente vai ser muito nítido naquele momento a produção de cana-de-açúcar, né? Então, mas outros produtos eram extraídos e produzidos aqui. Nós tínhamos o pau-brasil, que foi o primeiro grande produto no litoral, que foi extraído, a cana-de-açúcar, nessas regiões que a gente está vendo aqui no mapa, cada cor representa uma área econômica específica, a mineração, a pecuária, drogas do sertão, que são basicamente na Amazônia encontradas, e o algodão, que é talvez um dos ciclos menos conhecidos no interior do que hoje é o Nordeste, né? Então, mas de modo geral, essa economia girava em torno do grande latifúndio, ou seja, das grandes fazendas. É uma característica até hoje do Brasil, a disputa agrária, a briga por terras dentro do espaço do Brasil, especialmente nos interiores. Aqui no norte a gente vai ver muitos movimentos sem terra, não só no norte, mas em outras regiões, especialmente no Pará, aqui no norte, mas Rondônia também tem a presença dessas ligas camponesas. O uso da mão de obra escrava, tanto os indígenas quanto os africanos vão ser escravizados e usados no trabalho pesado nesses elementos econômicos que nós abordamos aqui. Essas várias atividades difusas, como eu tinha falado, não se concentrava apenas no litoral e não somente a cana-de-açúcar ou mineração. Tinham outros elementos econômicos explorados ao redor do território. Então, a mineração é uma dessas atividades, a pecuária. Então, a gente tem, no caso, inicialmente aqui, esse é um mapa da época do Brasil, que demonstra um pouco do recorte do litoral. E no desenho do meio, a gente tem indígenas extraindo o pau-brasil, que inclusive dá nome ao país. O primeiro grande elemento de economia aqui no país, extraído da floresta, retirado a tinta e levado para a Europa. Então, é o primeiro produto que vai ser explorado aqui, inclusive atraindo a atenção de piratas e de outros países, né, que passaram a invadir e fazer incursões no território brasileiro. Então, o pau-brasil é o que estava na cara ali, ou seja, as feitorias, que são os locais de extração e de produção, aconteciam lá. Porque de início Portugal não se interessou pelo território, não ocupou, só fazia incursões esporádicas no litoral para extrair pau-brasil, né? E basicamente essa relação com os indígenas no escambo, né? Ou seja, no comércio de trocas e na retirada do pau-brasil, que caracterizou essa primeira ocupação territorial e econômica do país. Então, essa costa era sempre assombrada por piratas e o interesse, especialmente por essa madeira, chamou a atenção de outras potências europeias. E aí Portugal começa a incentivar a ocupação do território com a divisão de capitanias hereditárias, governos gerais, uma divisão administrativa, e incentivo que uma parte da burguesia portuguesa, da nobreza, investisse e chamasse a atenção das terras do Brasil. E aí começa a exploração econômica do território brasileiro. Então, talvez durante muito tempo, a principal forma de exploração econômica do Brasil colonial foi exatamente a produção de açúcar, que deu muito certo em poucos territórios, aqui, especificamente no litoral do que hoje é o Nordeste, e no litoral de parte do que hoje é o estado de São Paulo, onde essa estrutura que a gente chama de engenho de cana-de-açúcar vai aparecer como elemento central das práticas econômicas da produção açucareira. Então, a gente tem aqui uma imagem bem conhecida, inclusive, de um engenho de cana-de-açúcar, né, que é basicamente a partir de um atlas do século XVII. Então, a gente tem a Casa Grande, número 1,
que é a morada do senhor, o dono da fazenda, né, do engenho, e da sua família. Então, era uma casa alta que ele podia ver uma parte da propriedade dele. A senzala, que ficava nas partes de trás da casa grande, que era um local de moradia ou de prisão dos escravos, né? Algumas senzalas eram abertas, outras fechadas, mas basicamente esse escravo sempre era vigiado 24 horas por dia para evitar fugas, motins ou algum tipo de sabotagem, ou até mesmo que ele se tornasse violento em algum momento, né? E a casa do engenho, que é basicamente a moenda, o local onde havia a cana-de-açúcar era trazida, colocada lá para ser manufaturada e virar os pães de açúcar, né, que são grandes pedras de açúcar que eram vendidas para a Europa, e na Europa que elas eram refinadas. Aqui no Brasil não se fazia o refino. O açúcar saía em grandes blocos de tamanho, os pães de açúcar, né? Por isso, inclusive, aquela montanha do Rio tem esse nome, porque ela se assemelha a um bloco de açúcar. Mas se fazia também a cachaça, se fazia a rapadura com o resto do que sobrava, né, da produção de açúcar, no caso. Então, a gente tem uma estrutura que esteve presente em várias regiões. Em algumas áreas, esse engenho deu muito certo, como no litoral do Nordeste e no litoral de São Paulo. Em outras regiões, se tentou a exploração açucareira, mas com menos sucesso. No caso, por exemplo, do Pará, houve esta tentativa de explorar economicamente o açúcar. A gente vai ver agora uma animação muito interessante que mostra esse processo todo que eu falei aqui, a partir exatamente do modo bem didático, para você entender como é que acontecia esse procedimento. Vamos ver? Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço,
o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e geralmente era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Agora que a gente viu a questão do açúcar, muito bem por sinal, a gente vai observar agora outras atividades econômicas, por exemplo, a pecuária. Talvez uma das atividades mais conhecidas do período colonial. A gente tem uma gravura aqui mostrando o tropeiro com os bois, né? Não havia animais de grande porte na colônia, os europeus trouxeram. Na nossa fauna não existia animais como o gado asinino, os muares, o gado bovino. Então esses animais foram trazidos para cá pelos europeus. E aqui uma grande parte deles foi aclimatada. Então equinos, os cavalos, os muares, né? As mulas, os asininos, né? Os jumentos, os caprinos, as cabras são africanas, os bovinos de diversas raças se adaptaram muito bem ao território brasileiro. Inclusive a gente é até hoje um grande produtor de carne, de leite, de elementos derivados desses animais, né? Assim como também na cana-de-açúcar, nós ainda somos produtores de álcool e açúcar, um dos maiores do mundo. Então a gente tem ainda aqui a presença muito forte dessa tradição da pecuária, que gerou até um processo de ocupação territorial, né? Essas grandes tropas de bois, elas andavam de norte a sul da colônia para abastecimento de carne e couro. Então, por exemplo, a charque, que é a carne salgada, ela surgiu esse processo, vem da Europa e foi usado aqui no período colonial exatamente para facilitar o transporte, tanto para o alimento da tropa quanto para vender essa charque. Então, tanto é que, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem região, uma cidade chamada Charqueadas, exatamente porque era um grande produtor de charque. E essas tropas levavam os animais nas diversas direções dentro do território, especialmente do sul para o nordeste, do nordeste para o centro-oeste. Então, foi ocupando grandes áreas e, a partir disso, as fazendas foram ocupando territórios, locais. Algumas cidades surgiram nas paragens dessas tropas. Então a gente tem um processo de ocupação territorial muito importante a partir da pecuária no período colonial. Então essas tropas, como a gente falou, elas criavam grande riqueza e ajudaram exatamente ao país a cada vez mais ampliando o seu território a partir dessa loja. Então nós temos um trecho aqui de uma matéria do Globo Rural, que é um programa da Rede Globo, falando um pouco sobre as tropas do Brasil contemporâneo. Então nós temos ainda no Brasil uma tradição que nasce na colônia, especialmente na região centro-oeste, a tropa de gado que leva o gado comprado de uma fazenda para outra. Em algumas regiões se usa caminhão, mas em outras ainda essa tradição de fazer a tropa, juntar o gado e levar adiante por dentro da mata, de caminhos fechados, dentro do cerrado, em cima de estradas, rios. Então é uma tradição que ainda é muito forte no Brasil central, principalmente. Mas o primeiro obstáculo é um trecho de asfalto. Com o apoio da Polícia Rodoviária, a boiada vai percorrer 3 quilômetros da estrada que liga a cidade de Miranda a Corumbá. Pelo alto
sertão, que agora se chama no mar de sertão, mar de terra vendida, civil. A noitinha chega e o pessoal se ajeita para dormir. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras, selei meu cavalo. No dia seguinte, o berranteiro avisa que Mas é a hora de tradição do comer gado não é poeira uma na coisa estrada. apenas do Brasil Central. No Nordeste, como a gente vai ver agora o trecho de uma matéria da TV Univasf, nós temos Meu nome um pouco é Cícero de ainda da vida Oliveira, do vaqueiro conhecido por presente. Cícero. Eu nasci no Ceará, mas quando eu vim pra cá tinha menos de 1 ano de idade e até hoje estou aqui. O povo diz que eu sou vaqueiro, não sei se eu sou. E já é de sangue, meus avôs, meu pai e eu desde quando comecei, de 15 anos, eu já tenho 15 anos também, né? E até hoje, né? Eu não pretendo deixar não, né? É uma coisa que a gente gosta, não é por ganhar dinheiro não, porque gosta mesmo, vem da raiz. A vida do vaqueiro é meio sofrida, o cara sai de manhã, sem tomar café às vezes, quando vem comer de noite. A roupa do vaqueiro é diferente, né? Quando vem um vaqueiro e um homem, né? Pelo traje já diz, vem um vaqueiro e um homem, né? Modo couro. E a vida do vaqueiro, amanhecer um dia, vai pro mato, pega um boi, às vezes um bezerro, deixa amarrado para vir pro bezerro. E a vida é essa, né? Como já passei 3 dias um bezerro amarrado, e a vaca não vinha pro bezerro, saía de madrugada, chegava lá, a vaca o bezerro tinha mamado, tinha saído, e até quando foi no 3º dia, a gente conseguiu pegar a vaca. Faz porque gosta e gosta de cuidar dos animais, né? Aqui é um companheiro, leão, também gosta de espantar boi. Outras formas de ocupação territorial, como vocês viram aí, a questão do açúcar, a questão da pecuária, a gente vai ter a ocupação dos bandeirantes, nessa imagem aí do Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, né? A gente tem uma imagem bastante cheia de contradições em relação ao bandeirantismo, que é esse contexto de bandos armados que percorriam o interior, né, em busca de riquezas, aí, principalmente vindo de São Vicente, que era a região que era conhecida hoje como São Paulo, né? E quais os tipos desses elementos? Então, tinham as entradas, que era o próprio governo português que financiava, as capitanias enviavam esses indivíduos dentro do limite do território para buscar riquezas. Então existia um tratado assinado entre Portugal e Espanha que dividia o território da América do Sul. O que ficava mais a leste era de Portugal, o que ficava mais no extremo oeste era da Espanha. Inclusive a região que nós moramos hoje era uma parte, durante muito tempo foi parte do território espanhol, inclusive. Mas existia as bandeiras que eram particulares, né? Não respeitavam o tratado. E são exatamente essas bandeiras que vão expandir o território a partir da sua ação de modo ilegal, porque ela ultrapassava a fronteira definida no tratado, e pouco a pouco o território português foi sendo ampliado com a atuação desses indivíduos, que basicamente, o que eles buscavam? Eu vou pegar aqui essa parte para tomar um gancho para o próximo elemento que a gente vai ver. Então, essas bandeiras, eles faziam apresamento, né, que é a caça do indígena, a apreação, o sertanismo de contrato, que eles destruíam os quilombos, que eram locais onde os negros fugiam para viver em liberdade, e faziam outros serviços, né, a mando de fazendeiros ou até mesmo ilegalmente do próprio governo.
e faziam a busca de metais preciosos, né? Então, a busca por ouro, a gente está vendo esse lingote de ouro aí, que está com o símbolo da casa de fundição e todas as marcações de validade, de origem, de quem fez, né, de quem buscou, e aí embaixo uma pedra de diamante, né, que eram metais, elementos preciosos que esses bandeirantes ajudaram, e eles inclusive são um dos incentivadores do processo de mineração no Brasil. Então é outra atividade econômica que veio dessa ação bandeirante, especialmente no que hoje é Minas Gerais, por isso esse nome, Minas Gerais, que se tornou, era parte de São Paulo, depois virou uma capitania separada, e nela você vai ter uma grande quantidade de atividade mineradora que vai exatamente buscar ouro e diamante. Em outras regiões também, várias cidades do Centro-Oeste nasceram da busca de diamantes e de ouro. Por exemplo, em Goiás, Goiás Velho, Pirenópolis, em Tocantins, a cidade de Natividade, no Centro-Oeste, por exemplo, a região ali de Cuiabá, inclusive também nasceu da mineração. Então, esses bandeirantes e essa busca pelo ouro para ficar rico, né, que é basicamente uma ação de busca de riqueza, vai levar à ocupação territorial. A gente vai ver um pouco como é que essa mineração era feita. Como falei, a questão da mineração acontecia principalmente na região de Minas Gerais. Nós estamos vendo cenas da novela Chica da Silva, que é uma produção brasileira de 1997 da Rede Manchete, que é uma televisão que não existe mais, também foi exibida no SBT há uns anos atrás. É uma novela que se passa durante o período colonial em Minas Gerais e conta a história da ex-escrava Chica, que casou-se com um comendador de diamantes do Arraial do Tejuco e teve uma vida muito diferente da maior parte dos escravos do Brasil, né? Ela casou com um homem branco, teve filhos e viveu até a morte como uma mulher com certo poder na região das Minas, mostrando que existem episódios da história colonial brasileira que fogem ao que naturalmente a gente acaba achando que todo escravo não teve protagonismo. Ela teve sim muitos ao longo da história colonial. Nós estamos vendo claro, estamos falando de uma novela, uma produção dramática que encena, então ela tem excessos, exageros, mas de modo geral a representação que aparece aí da mineração ela é muito fiel. Nós vemos os escravos que estão tentando encontrar os diamantes, principalmente, acompanhados por capatazes, geralmente donos dessa lavra, né? Isso é uma lavra, que é como se chama o local onde se tira a mina. Temos a presença de soldados da corte de Portugal, representando a corte. Então está presente aí o braço do mercado, através dos capatazes, e o braço do Estado, que é quem fiscaliza para evitar roubos e desvio de pagamento de impostos. E a gente está vendo aí os escravos buscando os diamantes. Nessa cena específica, ao longo do capítulo, que foi o capítulo da novela, mostra um dos escravos que ele pega uma pedra e esconde para poder comprar alforria. Era muito comum, inclusive. Então, nem toda a produção de ouro e diamante conseguia ser verificada pelos representantes do governo português, e acontecia que tinha roubos, desvios, impostos. De modo geral, muita gente comprou a sua liberdade com uma pepita, no caso de ouro, ou uma pedra de diamante, e assim muita gente comprou a liberdade e os desvios aconteciam. Então a gente tem aí um exemplo desse processo minerador no Brasil colonial. Da própria terra, né? Então vários produtos eram extraídos da floresta. Até hoje, inclusive, a gente tem essa atividade presente no Brasil, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, é uma atividade extrativista principalmente na Amazônia. Ela, inclusive, ajudou também a ocupar o território, mas também em fazer dos indígenas escravos, né? Então, nesse processo de extrativismo na Droga do Sertão, os indígenas foram escravizados durante muito tempo, né? Como principal mão de obra, porque na Amazônia a mão de obra escrava africana ela era muito cara de ser feita e trazida para cá. Então a ocupação, especialmente no interior do que hoje é o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, uma parte do Pará, foi feita com a ação dos indígenas. Então esses produtos eram altamente rentáveis, como por exemplo o cacau. Para quem não sabe, o cacau é de onde se faz chocolate, um produto das Américas e que hoje está presente no mundo todo.
Esse aí é o guaraná, para quem não conhece. Os indígenas consumiam, é uma bebida, faziam uma série de elementos com a substância do guaraná. Era muito procurada também. A castanha, para quem não conhece, essa castanha tem vários nomes: castanha do Pará, castanha do Brasil, castanha da Amazônia. Então esse é o ouriço dela. Se quebra esse ouriço e dentro tem essa castanha que está aí. Embaixo da esquerda está com a casca, a outra extrema direita ela está sem a casca, né? Então, inclusive hoje é um produto muito consumido, como todos esses que a gente está vendo aqui. E aí a gente tem o urucum, né? Que é de onde se tiram a tinta que os indígenas usavam para pintar o corpo. Os portugueses usaram também para tingir tecidos e era bastante importante também. Então, isso aqui são só alguns desses produtos chamados drogas do sertão e que, inclusive, até hoje são atividades econômicas muito importantes, tanto na Amazônia, mas fora daqui. Porque, inclusive, por exemplo, o cacau, que foi levado para a Bahia, e hoje a Bahia é uma das regiões produtoras de cacau, a maior região produtora de cacau do Brasil. O guaraná também é produzido não só na Amazônia, mas na Bahia também, em outras regiões do Brasil. Então, o urucum até hoje é usado na gastronomia, né? E a castanha hoje, inclusive, é utilizadíssima como a fonte de energia e é exportada para o mundo todo, né? Então, a gente está numa região muito grande de produção de castanha. A gente vai ver um pouco agora um trecho de um vídeo que mostra como essa atividade ainda está presente no dia a dia da região amazônica. Essa daqui ela só serve de apoio, porque quando estiver muito cansado aqui do ombro, daí você põe aqui, daí vem comandando aqui. Pode recuando. Tá? Se embrenha na mata, com a coragem, o paneiro e o facão, colhendo a castanha que se encontra espalhada no chão. Antes que anoitece, vem pro tapiri, vem pra descansar. Antes de deitar, toma um bom açaí. E vem ao Pará, parou, conheceu o porteiro e ficou. A você aqui é a castanheira do Pará, que produz o nosso fruto, que nós fazemos a colheita da castanha. Essa daqui é a castanheira. Ainda não está totalmente formada, ainda é um filhote, mas tem umas que chegam muito mais altas e até mesmo mais grossas do que essas daqui, como vocês podem ver. E aqui é a castanha.